Salve pessoal, então hoje eu vou abordar um assunto um pouco mais abrangente com relação ao comércio de vinhos, né, no Brasil, e vou mostrar algumas tendências do mundo do vinho no Brasil para esse ano de 2021, olhando um pouco para o ano de 2019, olhando um pouco para o ano de 2020. Tem algumas perguntas então para fazer aí sobre o mundo dos vinhos. Então, assim, quais são os vinhos mais importados pelos e-commerce, pelos mercados, pelas empresas do Brasil? O que os brasileiros vão degustar? Que tipo de vinho que os brasileiros vão degustar? Como essas empresas de e-commerce, os mercados ou as vinícolas, como é que elas deverão trabalhar para ganhar a confiança do cliente, né, do cliente brasileiro? A gente sabe que no ano de 2020 ele foi assim definitivamente surreal, em vários sentidos. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Então, no mundo do vinho, os vinhos, não foi diferente. Por incrível que pareça, pelo menos no Brasil, o mercado assistiu a um grande, mas olha, um aumento significativo do consumo e da demanda, certo? Assim, algo que ninguém conseguia prever. Quem conseguiu prever isso e saltou na frente, ganhou muito dinheiro. A gente vê aqui em São Miguel do Oeste que nós temos um mercado grande aqui que investiu pesado na compra, na aquisição de vinhos importados e nacionais e se deu muito bem. Então, por conta da pandemia do Covid, a gente vê assim que muitas pessoas ficaram em casa, né? E passaram, vou fazer o quê? Passaram a consumir mais vinhos. Eu mesmo passei a consumir muito mais vinhos. E os meus amigos que eu conheço, eu falo e coisa e tal, a gente vê que todos passaram a consumir mais vinhos, tanto em quantidade como em rótulos, em novidades, tá certo? Quer dizer, começaram a experimentar outros tipos de vinho, não somente aqueles Cabernet Sauvignon, Taná, quer dizer, começaram a experimentar outros tipos de vinhos com vinificações diferentes. Então, os dados do setor para 2020 ainda não foram fechados, mas a estimativa é que a gente vai ter uma alta de pelo menos 35% no consumo de vinhos 2020 em relação a 2019, entre importação e venda de vinhos brasileiros, né, importados em vinhos brasileiros. E até setembro de 2020 a alta era significativa, já tinha sido importado a mais, né? 37% de vinhos importados, segundo a consultoria que eu pesquisei, que é a consultoria ideal. Para o ano de 2021, as previsões devem ser assim mais assertivas, porque agora eles têm no que se basear, que é o 2020, certo? Então a necessidade da quarentena fez mudar muitas tendências no mercado de vinho e criou outras tendências, tá certo? Talvez impensáveis se o Covid não tivesse mudado tanto esse mercado consumidor de vinhos, tá? Assim, eu vou elencar 10 tendências para o mercado, para o consumidor de vinho, essas tendências, vamos falar para os mercados, para os e-commerces, para os consumidores, né, para tentar se atualizar com relação ao consumo dos vinhos, tá certo? Então, o número 1, o preconceito com o vinho brasileiro vai diminuir. Já está diminuindo. Até porque tem qualidade excelente, principalmente os espumantes brasileiros, tá? O dólar alto levou os consumidores a comprarem os brancos e os tintos e os espumantes nacionais. Então, ao provarem a bebida, os brasileiros foram surpreendidos pela boa qualidade, tá? Então, existe assim uma abertura muito maior do consumidor para o vinho nacional. Ele pode chegar no mercado, vamos lá, vamos ver, pegar um vinho próximo dos R$20, 20, 18, a gente tem vinhos de 18, de 20, de 28, de 25. Ele gosta, ele prova, ele gosta. E depois ele vai apurando e vai comprando vinhos um pouco mais caros, mas começa com os vinhos mais baratos, tá certo? O número 2 é a questão existe um conceito em nível de mundo de beber com moderação, isso é legal.
procurar vinhos assim com menor porcentagem de álcool, e até campanhas como o mês sem álcool, né? Eu não lembro que mês que é. Então, um mês todo sem beber, sem tomar bebidas alcoólicas, e está ganhando cada vez mais adeptos. E isso é bom, tá? Então, o controle do consumo de álcool e as campanhas para beber com moderação crescem de importância na Europa e crescem no mundo todo. E daí, e não deve demorar para chegar no Brasil essa ideia, esse conceito. Então, a tendência de vinhos de 11%, 12% vai se expandir, já está se expandindo no mundo todo. E na América também vai começar a se expandir mais, né? A gente tem, assim, vinhos chilenos com 14, 15, 16, 17% de álcool, vinhos argentinos 14, 15, 16. Essa tendência ela vai diminuir cada vez mais, tá certo? Número 3. As empresas de e-commerce atualmente elas estão concentradas em rótulos europeus, com destaque para os espanhóis, os portugueses, os franceses, os italianos, que são os principais do mundo da Europa, tá certo? Tem outros que produzem vinhos muito bons, mas eles se concentram mais nesses 4 países, tá? E isso deve aumentar a oferta de vinhos chilenos e argentinos nos portfólios desses e-commerce. Então, no início, essas empresas focaram na Europa, até para entrar em competição direta com os mercados, né? Porque os mercados têm mais vinhos argentinos, vinhos chilenos, vinhos uruguaios, e os e-commerce tinham que ter uma novidade em relação aos mercados, né? Um diferencial, tá certo? Então, isso deve acirrar cada vez mais a competição entre esses 2 canais de venda. O que é um e-commerce? É um Envino, a Vivino, e os mercados, né, que pertencem ao segmento de comércio que mais cresceu. É o segmento de comércio de venda, né, de alimentos. Vinho é um alimento, considerado um alimento na Europa e no Chile também, que mais cresceu no ano de 2020. Tá certo? Número 4. Vai crescer a importação dos vinhos baratos da Argentina. Aqui a gente tem muito perto, né? Mas para o Brasil todo vai crescer esses vinhos, essa vinda desses vinhos baratos da Argentina. Ao contrário do Chile, né? Com seus vinhos básicos, a Argentina sempre priorizou a exportação de vinhos acima de $20 a caixa. O que é $20 a caixa? Uma caixa com 9 litros, tá? Eles falam 9 litros, mas é uma caixa com 12 garrafas de 750 ml. Tá certo? Isso significa chegar ao Brasil, se for $20, em torno de 10, 11, 12 reais uma garrafa. Que para nós é um preço excelente, tá certo? Então, no segundo semestre de 2020, houve uma mudança desse foco, tá? Porque em 2019 os vinhos com o preço FOB, não sei se você sabe o que é. Preço FOB é o preço sem impostos, tá? Que, por causa do Mercosul, do Chile, da Argentina, eles entram sem impostos. Então, isso significa assim, ó, $19,90 uma caixa com 9 litros, 12 garrafas. E eu já falei, então vai ser menos de 10 reais uma unidade, uma garrafa de vinho argentino colocado aqui no Brasil, né? Claro que depois os e-commerce e os mercados têm que botar o lucro deles, tá? Então, assim, ó, até outubro de 2020, essas exportações cresceram 43% do total, de acordo com os dados da Ideal Pesquisas, tá certo? O número 5, as embalagens no formato alternativo, como as latas, os bag-in-box, estão ganhando espaço no mundo todo. Tá? No Brasil, a bag-in-box ainda depende um pouco da volta do funcionamento dos restaurantes, que são caixas, né, caixas de papelão, entre aspas, e daí você tem uma torneirinha e você serve uma taça, tá certo? Então, os mercados vão utilizar muito esses bag-in-box, com 10 litros, com 5 litros, tá? Na Europa e nos Estados Unidos, esse consumo cresce, até porque a preocupação com a embalagem mais sustentável são papelão, né? Isso aí deteriora bem fácil, tá? E as latas também, as latas fazem sucesso, principalmente nos Estados Unidos, e encontraram uma fidelidade muito importante entre os jovens e vem ganhando espaço aqui no Brasil. Tá? É uma lata, como se fosse uma lata de refrigerante,
e tem vinho dentro. Claro que é um vinho diferenciado, não é um vinho potente, não é aquele vinho que você pode guardar 10 anos, 12 anos, não tem isso, tá? Então, ó, número 6, a categoria Ready to Drink aparece como forte tendência das bebidas feitas com água e com gás, tá? Isso é um frisante, tá? A gente tá falando de vinho, frisante não é vinho. Tem uma garrafa que ela é toda azul com prata, tem riscos azul, né? Aquilo lá não é vinho, é um frisante. Mas ela tem baixo teor alcoólico, tem um sabor bem frutado, certo? E só que é uma tendência. Então a gente está acompanhando algumas vinícolas europeias que estão apostando fortemente nessa tendência. E essa tendência deve chegar no Brasil também, né? Verdade? Sétimo, as vinícolas vão criar um relacionamento direto, mais duradouro com as bases dos clientes, tá? Com essa pandemia, a gente viu assim, as vinícolas criaram sites, estão vendendo, estão entregando, inclusive muitas entregam, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul até São Paulo, sem custo de frete, tá? Então essas empresas, elas foram obrigadas a investir nos canais online e elas estão descobrindo que não precisam de intermediários para ter acesso aos consumidores, tá certo? Então elas devem explorar esse canal não apenas com promoção de vendas, mas para engajar e fidelizar os seus consumidores, tá? A número 8, tá? Número 8, o gargalo do varejo online, principalmente entre os consumidores mais jovens, será o prazo de entrega da sua mercadoria. Então não basta vender, é preciso entregar rápido. Então vai ganhar mercado quem solucionar essa questão, esse problema da entrega, do prazo da entrega. Tá? O consumidor não admite mais comprar facilmente num site, comprar com qualidade, né, rapidamente, mas esperar 2 semanas para receber o seu vinho. O vinho é uma coisa de momento, tem que entregar rápido e com qualidade, tá certo? A número 9, as marcas de vinho conhecidos tendem a ter mais vantagem. O pessoal não entende muito de vinho, não entende muito quais são os melhores vinhos, quais são, né? Poucas pessoas entendem. E daí o que o pessoal vai? O pessoal vai naqueles vinhos mais conhecidos, tá certo? Então ele perde menos tempo para escolher o seu vinho. E essas marcas das vinícolas mais famosas, de fácil reconhecimento, essas vão ganhar espaço, muito espaço nos mercados. Mas tem muitos vinhos que não são famosos, mas que são excelentes vinhos, inclusive por não serem tão vendidos, muito vendidos, eles têm um custo-benefício muito mais equilibrado, tá certo? E 10, por último, a falta de insumos como garrafas, embalagens, registrada, né? Que aconteceu no ano 2020, em 2021 vai continuar acontecendo, até pela demanda, que a demanda está aumentando, tá? Então, é mais um fator que vai aumentar a porcentagem de vinhos importados sobre os vinhos brasileiros, apesar de que os vinhos brasileiros são de excelente qualidade, tá? Então, com a falta desses insumos para o mercado, os vinícolas brasileiros, isso vai limitar um pouco a produção, e daí os vinhos importados vão tomar conta, tá certo? O Chile, a Argentina e o Uruguai são os principais exportadores, né, de vinhos para o Brasil, e os brasileiros, né, gostam muito desse tipo de vinho. Um abraço a todos, mais um assunto sobre vinhos. É mais técnico, mas é bom que a gente saiba.